Então, quando a gente está avaliando o paciente que tem cálculo renal, além do diagnóstico de imagem, é importante também a gente entender quais são as características do cálculo e do metabolismo do paciente que estão favorecendo essa formação, para que a gente possa atuar também preventivamente, não só tratando os cálculos que já estão formados. Então, para isso, a gente vai usar informações obtidas da análise do cálculo. Então, os cálculos podem ser submetidos a uma avaliação para identificar a sua composição. Então, o melhor tipo de avaliação que a gente tem hoje em dia para identificar a composição do cálculo é a análise cristalográfica. Então, por essa avaliação, a gente vai identificar qual é a substância que está formando o cálculo. Além disso, a gente vai fazer um estudo metabólico do paciente, obtendo informações do sangue e da urina, para tentar identificar algum distúrbio metabólico específico que esteja favorecendo a formação de cálculo naquele paciente. Então, com a amostra de sangue e uma amostra de um exame que a gente chama de urina de 24 horas, que é coletar toda a urina produzida pelo paciente num período de 24 horas e analisando algumas substâncias que tem ali dentro, pode ser que a gente chegue em um resultado de algum distúrbio específico. E se a gente chegar num distúrbio específico daquele paciente, a gente pode muitas vezes lançar mão de uso de medicamentos para compensar aquele distúrbio. Então, vou dar um exemplo. Um dos principais distúrbios que a gente encontra nos pacientes formadores de cálculo é a hipercalciúria, que é o excesso de cálcio na urina. Então, existe um medicamento que a gente pode utilizar para tentar diminuir esse valor de cálcio na urina, diminuindo a formação de cálculos no futuro. Outro distúrbio bastante comum é a hipocitratura, ou seja, a quantidade diminuída de citrato na urina. O citrato é uma substância que inibe a formação de cálculo. Então, eventualmente a gente pode usar um medicamento para aumentar o valor de citrato na urina e diminuir a formação de cálculo nesses pacientes. Então, dessa maneira, fazendo essa avaliação mais ampla, usando os métodos de imagem para o diagnóstico dos cálculos que já estão formados e os outros métodos de avaliação de estudo metabólico para tentar identificar fatores que vão levar à formação de cálculo, a gente consegue oferecer a melhor assistência possível para esses pacientes.